Alô? Meninas, vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, amiga, bom dia. Bom dia, que bom. Tá chovendo aqui, aí acho que a internet não está tão boa. Mas agora eu vou... Então tá, então eu vou sair da outra. Minhas queridas, nós vamos, neste momento, fazer duas orações. Nossa querida Zoraide já está aí, Zoraide? Sim, sim. Bom Minha dia. princesa,
Bom dia, seja bem-vinda, que o Senhor te abençoe. Vamos fazer 2 orações, eu faço uma e você faz a outra para nós iniciarmos. Estendemos as nossas boas-vindas a cada um dos nossos irmãos, cada irmão, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Vamos orar? Sim. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez nas nossas vidas, Senhor. O Senhor nos trouxe pelos teus paternais cuidados. Aqui estamos para sermos transformados pelo teu poder. Grava a tua lei nos nossos corações. Dê-nos a mente de Cristo. Fale conosco poderosamente, Senhor. Derrama sobre o teu povo o Espírito Santo. Unja a nossa querida Zoraide, a serva que o Senhor escolheu nesta manhã para transmitir o pão para cada um de nós. Neste momento, cale o homem e fale somente o teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Santíssimo Deus, querido Pai, nós não somos dignos, Senhor, de tanto amor, da tua misericórdia, Senhor. O cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, nos chamando, nos convidando ao arrependimento, chamando, Senhor, para clamarmos pelo Divino Espírito Santo. Senhor, tudo é feito pela tua própria vontade, para a honra e glória do teu nome. Hoje nós estamos, Senhor, com a incumbência de apresentarmos a tua palavra, a vontade do Senhor para a nossa vida. E em nome de Jesus, Senhor, eu peço mais uma vez que o Senhor batize cada componente dessa sala. Abra a mente, Senhor, esclareça o que o Senhor quer para a nossa vida. Corrija-nos, ó Deus, onde for necessário. Nós queremos o batismo do Espírito Santo. Nós não queremos apenas cumprirmos um horário, marcarmos um encontro, mas nós queremos um encontro com o Deus fiel e verdadeiro. Nós oramos a Ti, ó Pai. Mérito nós não temos, mas nós confiamos nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Minha querida, seja bem-vinda. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Estão me ouvindo bem? Sim, está uma bênção. Ótimo, vamos lá. Nós estamos no mês de junho, né? Chegamos à metade do ano de 2021. Um ano com desafios, com dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E não vai ser agora que Ele vai virar as costas para nós. Não temos que temer nada quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de quem foi o nosso Deus no passado, ontem, de onde Ele nos tirou, quem éramos. Ainda não estamos no patamar da perfeição, mas estamos galgando passo a passo nessa direção, pelo poder do Divino Espírito Santo. Nós chegaremos ao dia em que seremos transformados, glorificados para a honra e glória do nosso Senhor. O dia em que Ele vai dizer para nós: entre, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O mal entrou, fez uma coisa horrível com a humanidade, com os meus filhos, com vocês, mas eu fui ao mundo, vivi na pele
o que vocês estão vivendo, o que vocês viveram, e os resgatei. Porque Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Não é uma vida medíocre, não é uma vida de fachada, de aparências, não é isso. Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. E Neemias está escrito no capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que nos despertou, nos trouxe aqui com alegria, porque essa é a nossa força. Força para quê? Força para combater, mesmo com os joelhos sangrando, mesmo com a doença assolando, matando queridos, entrando nos nossos lares, ceifando vidas, desempregando famílias. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nosso Deus. Queridos irmãos, nós vamos meditar um pouco sobre o poder de Deus na nossa vida. Qual deve ser a nossa atitude diante das provas, diante das dificuldades? Qual deve ser a nossa atitude? Vamos ficar sentados num canto, resmungando, murmurando, como crianças mimadas, que querem um brinquedo a todo custo, que muitas vezes esperneiam, gritam, choram, para que sejam atendidas? Ou nós vamos receber o milagre da resignação e dizermos assim: está doendo, Pai, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Nós precisamos urgentemente do Espírito Santo em nossa vida, da chuva. Esse mundo está terrível, cruel. Se nós, seres humanos, pecadores, estamos achando que não dá mais, imagine o Deus Santo, imagine o Deus de Israel, o Deus Criador, que disse: eis que tudo é muito bom. E quando ele olha hoje para esse mundo, e ele vê aqui no mundo a sala da consagração, pessoas que estão na fornalha, mas estão passeando com Jesus em meio à fornalha. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Daniel. Nós vamos fazer uma viagem, nós vamos passear por vários livros hoje. Dentro do mesmo assunto, mas nós vamos caminhar um pouquinho a mais. Daniel, capítulo 3. Capítulo 3, e o verso é o 25. Nós não vamos discorrer sobre o acontecido aqui no capítulo 3, que foram aqueles jovens lançados na fornalha. Por quê que nós não vamos? Porque nós já conhecemos bem a história. Então, nós vamos pensar um versículo, tecer alguns comentários e vamos partir para outros. Tá bom? Então, com as Bíblias abertas, vamos orar mais uma vez. Grande e poderoso Deus, o Senhor dos exércitos, a tua palavra está aberta, Senhor, nesta madrugada. E nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez. E pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades.
porque elas fazem separação entre nós e o Senhor. Mas por misericórdia, Senhor, pelo sangue de Jesus, perdoa-nos. Dá-nos, Senhor, sabedoria e discernimento, humildade, em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 3, nos conta a história. Isso está registrado para a nossa força, para a nossa alegria. Nós vemos aqui 3 jovens fora do seu país, fora da sua família, longe da adoração ao seu Deus, embora eles continuassem adorando individualmente, mas como congregação, como nação, eles estavam tolhidos desse momento. Mas nós vemos que a fé, a determinação daqueles jovens é um exemplo para nós hoje. Quantos anos depois, nós ainda nos espelhamos na atitude daqueles jovens. E nós vemos aqui o verso 25. Nós hoje vamos trabalhar um pouco aqui, no verso 25, que nós sabemos todo o contexto, que os jovens disseram ao rei que não havia necessidade de uma segunda chance, porque se Deus quisesse livrá-los, ele iria livrá-los. Se não quisesse, eles morreriam, mas não cederiam aos caprichos do rei. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o verso 25, nós vemos que Deus não impediu aqueles jovens de serem lançados na fornalha. Eles foram lançados, atados, amarrados pelos os homens mais poderosos do exército da Babilônia, que nós vemos isso no verso 20, quando o rei Nabucodonosor, furioso, transtornado, mandou que os homens mais poderosos do seu exército amarrassem aqueles jovens. Agora, imagine a dor física daqueles jovens. As cordas amarrando seus pés, suas mãos. E Deus não impediu que aqueles homens fizessem isso, essa crueldade com eles. E eles caminharam até a fornalha. As pessoas que iam levando aqueles jovens morreram pelas labaredas. Eu não sei, houve um probleminha aqui, não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, estamos te ouvindo bem, graças a Deus. Tá ok. É porque, de repente, apareceu minha foto aqui na minha tela e eu achei que tivesse dado algum problema. Sim, mas então, aqueles jovens caminharam. Quem foi levando? Aqueles que foram levando-os, foram queimados, incinerados pelo calor da fornalha. E os jovens caíram atados com os seus chapéus, com seus mantos, dentro da fornalha. E o verso 25 é o ponto-chave aqui do nosso texto de hoje, nossa meditação. Verso 25. Tornou ele, o rei Nabucodonosor, e disse: Eu, porém, vejo 4 homens. O quê? Eu não posso ouvir vocês, mas eu sei que vocês estão falando. 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Queridos, quando Deus está conosco,
nós passeamos livres em meio à fornalha. Eu não sei qual é a sua fornalha. Eu não sei se é um casamento despencando, se é um filho nas drogas, se é a Covid matando os seus queridos, trazendo desemprego, fome, contas de energia para pagar. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que antes daqueles jovens chegarem à fornalha, Jesus estava lá. Porque se Jesus não estivesse com eles, eles seriam incinerados como aqueles homens foram. Eles caíram do alto da fornalha até o fundo, caíram nas brasas, mas não se queimaram. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos estava ali para honrar a fé daqueles jovens. Ele estava ali para queimar apenas as amarras. Ele estava ali para conversar com aqueles jovens, trazer alegria ao coração deles, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aqueles jovens passeavam dentro do fogo, sem nenhum dano, mas tinha um diferencial. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, porque Nabucodonosor adorava vários deuses. Ele viu que o quarto não era um homem comum, era o próprio Cristo, filho do Deus vivo. Queridas, queridos, antes que o milagre seja visível a todos, Deus opera em nosso coração individualmente. E a paz oferecida com o perdão liberta o sofredor. Antes que todos vissem que aqueles jovens não se queimaram, o Senhor já tinha operado no coração deles. Eles não caíram desesperados, eles não gritaram. Eles sabiam que eles iam morrer. Porque até a boca da fornalha Deus não tinha livrado. Está você próximo à boca da fornalha? Está você sentindo o calor da fornalha? Tenha certeza no Deus de Israel, no Deus vivo, que as chamas não arderão em ti. Porque o Senhor é Deus. E Ele prometeu, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando as chamas não arderão em ti. Ah, você está falando isso, mas o meu filho estava com Covid e morreu. Ele está selado. Deus o protegeu. Está dormindo, aguardando a manhã da ressurreição. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é sábio demais para errar. E nós somos pequenos demais para darmos ordens a Deus, para dizer a Ele o que Ele tem que fazer, o que Ele deve fazer. A nossa parte é aceitar. Precisamos do milagre da resignação. Precisamos do milagre da resignação. O Senhor, Ele vai no âmago, Ele vai ao nosso coração, onde a nossa dor está incomodando e tira, alivia. O salmista diz que ele afofa o leito do enfermo. Aquelas amarras estavam incomodando demais aqueles jovens. Jesus tirou.
Vamos lá em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. E vamos ao verso 2, que nos diz assim, que Jesus entrou numa cidade, né? Foi para a sua própria cidade, ele foi para Cafarnaum. E o verso 2 nos diz, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Naquele momento ali, para o paralítico, a maior necessidade dele era de perdão. O que incomodava aquele homem. Talvez ele tivesse em sua mente que aquela paralisia fosse consequência da sua vida, consequência de pecado, porque existia essa crença de que as doenças, o sofrimento vinham por conta do pecado, consequências do pecado. Aquele homem era atormentado, um sentimento de culpa, não sei, mas o pecado esmagava aquele homem. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Ele não disse a todos que estavam ali. Ele não se dirigiu àqueles homens amigos que levaram o paralítico. Ele se dirigiu ao sofredor. E nesta manhã, ele se dirige a você e a mim. Tem algo te incomodando? Jesus diz, tem bom ânimo, filho. Tem bom ânimo, filha. Tenha coragem, tenha força. A minha alegria é a sua força. Estão perdoados os teus pecados. Glória a Deus, aleluia. Não existe para nós uma frase mais poderosa do que essa. Jesus falar para nós nesta manhã. Não importa o que você fez até aqui. Não importa. Eu já lancei nas profundezas do mar os seus pecados. Você está livre. Livre para caminhar, para avançar. Livre para ser a minha testemunha. Você está livre. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Jesus perdoou os pecados daquele homem, porque era o que mais incomodava ele naquele momento. Mas Jesus não parou ali. Jesus deu a cura também. Mas se não desse a cura para aquele homem, o mais importante já tinha acontecido. O mais importante já havia acontecido. Por quê? A certeza de que os pecados estavam perdoados. Jesus, quando veio a este mundo, ele sofreu, ele enfrentou dificuldades. Mas no livro de Marcos, capítulo 1, e o verso 11, vamos lá? Marcos, capítulo 1, verso 11. Jesus recebeu a certeza de que ele não estava só. Como nós hoje temos a certeza de que nós não andamos só. Tem até um hino que diz, não ando só, Jesus ao lado tenho. Tenhamos fé, tenhamos a certeza na palavra de Deus. Marcos, capítulo 1, o verso 10 nos diz que Jesus foi batizado. E logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Verso 11, então foi ouvida uma voz dos céus.
Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E nós sabemos aqui, no contexto, na continuidade, que logo após essa fala, Jesus foi para o deserto e lá ele foi tentado. Depois de 40 dias, Jesus teve fome e o inimigo atrevidamente se aproximou de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Foi uma tentação que Jesus enfrentou ali. Mas o inimigo, ele quando chega com a artimanha dele, e quando nós estamos conectados a Cristo, nós percebemos que é o inimigo e que não é um filho de Deus, um anjo de Deus. Porque ele chegou ali e ele disse: se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus tinha ouvido do Pai dizendo: tu és o meu Filho amado. Tu és o meu Filho amado. Queridos, quando o inimigo vem para nós, apresentando as nossas faltas, apresentando as nossas dificuldades e dizendo: será que você vai conseguir passar nessa prova? Será que você vai conseguir criar este filho para a honra e glória de Deus? Será que você vai conseguir permanecer firme? Lembremos de que nosso Deus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está difícil para você? Para mim está difícil, muito difícil. Mas eu me agarro a essa promessa de que Jesus disse, e a palavra dele é fiel e verdadeira: eis que estou convosco todos os dias. Não caiamos na artimanha do inimigo para acharmos que nós estamos lutando sozinhos. Nós não estamos só. Jesus está ao nosso lado. Cantemos louvores ao Senhor em meio às dificuldades, em meio às lutas. Cantemos louvores, exaltemos o nome do nosso Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura um dia, dois? Não, dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Nós sofremos muito porque nós nos esquecemos de Deus. Deus, quando disse haja, houve. Deus colocou as leis fixas no universo e elas obedecem à sua voz. O sol tem horário de nascer, horário de se pôr. A lua tem as suas fases no período certo. E nós, criados à imagem e semelhança de Deus, não obedecemos à sua voz. Duvidamos de que o Deus de Israel seja poderoso para nos manter em momentos de crise. O alimento que eu tenho só dá para essa semana. E daí, quem deu para uma semana, dá para até o fim da vida. Aquela viúva lá em Sarepta, o que ela tinha? Um pouco de farinha, um pouco de azeite. E lembrando que aquela mulher era do povo pagão, mas Deus vê o coração íntimo e Deus enviou Elias ali, aquela mulher. Quantas viúvas existiam? Mas foi uma que recebeu a bênção. Elias falou: vai, faz primeiro para mim. Parece uma ordem egoísta, não parece? Olhando assim superficialmente, nossa, ela tinha um filho e ele pediu primeiro para ele deixar a criança, o filho. Mas ali era primeiro Deus. Primeiro Deus na minha vida.
Primeiro Deus no meu andar, no meu levantar. Primeiro Deus. Recebeu o dinheiro da sua diária? Tire o dízimo, porque não é seu. Mas é tão pouquinho. É a conta para comprar uma lata de leite para o meu filho e alguns legumes. Tire-o de Deus, primeiro Deus. Aquela viúva obedeceu, tirou primeiro. Para o servo do Senhor, a ordem de Deus era primeiro Deus. E a farinha da botija, e a farinha da panela, e o azeite da botija não acabaram. Ela atravessou aquela seca, tendo que comer. Porque o Senhor é Deus. Deus não está com o braço encolhido, nem a mão fechada, para não te abençoar. Pare de mimimi. Pare de reclamação, de murmuração. Deus odeia a murmuração, porque um coração grato, ele é feliz em meio às chamas. Em meio às chamas, aqueles jovens passeavam com o Senhor. Eles não estavam ali blasfemando, murmurando, levantando os braços e reclamando. Por que que o Senhor deixou que nós viéssemos para a Babilônia e ainda ser humilhados aqui? Por que o Senhor deixou? Não, eles passeavam. Nabucodonosor viu ali harmonia. Nossa atitude deve ser de humildade diante do Senhor. Não é simplesmente abaixar a cabeça, ficar triste. Ah, eu sou uma pessoa humilde. As pessoas falam, eu não reclamo. Não é isso. É uma essência, vem de dentro. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso. Senhor, quem vai habitar no seu santo templo? Quem vai morar? Os limpos de mão, puro de coração. Queridos, nós precisamos assimilar as palavras de Deus. O pão da vida. Precisamos da espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Nós estamos na superfície. Precisamos cavar mais fundo. Quem vai para o garimpo não fica na superfície, porque vai em busca de pedras preciosas, de ouro, e sabe que só vão encontrar na profundidade. Por que que nós vamos contentar com a casca, com a poeira? Deus tem tanto para dar para nós. Ele diz lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que eu tenho para você, que está aqui nessa sala hoje. Eu é que sei. Confia em mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Peça crendo que já recebeu. No livro de 2 Crônicas, nós vemos o relato, nós não vamos ler toda a passagem, mas fica aí o deverzinho de casa. Capítulo 13 do 2 Crônicas, que fala sobre o reinado de Abias. Abias era rei de Judá. E houve um confronto entre Abias e Jeroboão, que era rei de Israel. E Abias, ele convocou aquelas pessoas e disse, aqui no verso 4, finalzinho do verso 4, não, no verso 4, pôs-se Abias em pé, no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse, ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? E aí? Não convém saber? Deus deu. Deus já tinha dado.
Mas aquelas pessoas queriam usurpar. E o verso 8 diz: agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tende convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. E não lançaste fora os sacerdotes do Senhor. Aí ele está perguntando: não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes como as gentes das outras terras? Eles estavam em pecado. Eles tinham feito deuses, sacerdotes, para impedir que o povo fosse até Jerusalém para adorar. Ele queria segurar o povo, então ele fez a idolatria, induziu o povo à idolatria. E aí nós vemos aqui, verso 10, porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus. Aleluia! Que nós possamos repetir isso, tomando posse da promessa. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus. Nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada manhã, e ele foi contando que cada manhã era oferecido sacrifício, cada tarde era oferecido, que eles guardaram os preceitos e que Deus está conosco à nossa frente. E os seus sacerdotes, o verso 12 diz: eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Ele fez um apelo. E o que Jeroboão fez? Ordenou a batalha. Comece a batalha. Vão de emboscada, porque é assim que o inimigo chega para nós. Nós estamos em guerra, nós estamos orando, nós estamos clamando, e ele ordena os demônios para virem em emboscada, para nos pegarem a traição, armadilhas para nós. Mas o Senhor é Deus. E ele mandou fazer a emboscada. E que fizesse, olha a ordem dele, fizesse uma volta, verso 13, fizesse uma volta e desse contra eles por trás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá, e a emboscada por trás deles. E o verso 14, olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. A peleja está na sua vida por diante e por detrás? Faça o que Judá fez. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo o exército, diante de Abias e de Judá. Eles gritaram, socorro, Senhor. Eles não gritaram aleatoriamente, eles gritaram a Deus, socorra-nos. Venha ao nosso encontro. Nós somos o teu povo. E nós sabemos, verso 18. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá. Por que prevaleceram? Porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Então, a nossa missão hoje é confiar em Deus. O inimigo continua o mesmo. O nosso inimigo continua o mesmo. Ele continua com as armadilhas, ele continua com as emboscadas, ele continua fazendo com que nós venhamos a cair, trazendo para nós pensamentos de que nós estamos sozinhos, que Deus virou as costas porque somos pecadores, como aquele paralítico vivia ali achando que ele estava sofrendo porque ele tinha cometido pecados. Mas Deus chega para mim e para você hoje e diz: toma teu leito, levanta e anda,
Saia dessa paralisia espiritual. Levante de madrugada. Clame a Deus. Clame ao Senhor. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. E nós vamos aqui no Salmo 32. Salmo 32. O verso 1 nos diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há má intenção contra o próximo. Esse é feliz. E o salmista continua dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. A murmuração: Senhor, por que eu? Por que eu não tenho um filho, Senhor? Por que tantas mulheres têm um filho e eu não tenho? Por que, Senhor, meu filho está tão rebelde? Por que meu marido tem um amante? Por que eu não tenho trabalho? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A mão de Deus pesava sobre ele, ou era ele que via um gigante? E o verso 5 nos diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que Deus fez? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós, muitas vezes, colocamos a mão de Deus pesada sobre nós. A mão do Senhor está pesando sobre mim, a mão do Senhor está pesando. Isso foi porque eu fiz isso. Confessemos os nossos pecados. Saiamos dessa autopiedade. Confessemos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar. E Jesus, Deus, perdoou as iniquidades. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. O que está faltando para nós é louvar. Louvar. O exército de Josafá louvou. Eles partiram para a batalha com os levitas à frente, louvando. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Paremos de murmurar, de ficar remoendo coisinhas. Olhemos para a grandiosidade do nosso Deus, porque está com a mão aberta para nos atender. E Ele diz aqui: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Está difícil? Está. Deus disse que seria difícil, sim, mas Ele disse que quando nós confessarmos os nossos pecados, quando nós nos entregarmos na mão dEle, mesmo que seja dentro da fornalha, Ele vai nos instruir e ensinar o caminho que nós devemos seguir e vai nos dar conselho. Mas Ele diz aqui no verso 9, para mim, diz aqui para mim: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, ó irmãos que estão na sala da consagração. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Exultai, vós todos que sois retos de coração, porque o Senhor está em nosso meio. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor nos abençoe.
que tenhamos um dia de paz, que possamos aplicar à nossa vida o que nós estamos lendo, que o Senhor mandou para nós nesta manhã. O Senhor mandou para nós nesta manhã o pão quentinho, como diz a nossa irmã Irani. Que o Senhor esteja sempre na nossa vida, nos conduzindo e nos abençoando. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Zoraide, muito obrigada. Nós agradecemos a Deus imensamente pelo pão quentinho que Ele mandou para nós nesta manhã. Agradecemos pela sua vida e rogamos a Deus que Ele continue fortalecendo a sua fé cada dia. Amém. Que você continue com força, que a força vem dele, a alegria do Senhor é a nossa força, que Ele fortaleça cada dia você, sua casa, te abençoe toda a sua família, aonde você colocar as mãos e aonde você colocar os pés, que seja abençoado por Deus. Neste momento, nós pedimos a Gisele para fazer, você, por favor, vamos fazer as 3 orações finais. Nós vamos pedir à nossa pregadora que faça uma oração. Gisele, por favor, você pode fazer a 2ª oração? Sim, amiga. Aidilis, por favor, a 3ª, por gentileza. Sim, claro. Então, vamos começar com a nossa... Vamos começar, então, a Zoraide faz a primeira, a Gisele a 2ª e a Adilis a 3ª oração. Aquelas que puderem, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar para logo em seguida darmos início às considerações. Querido Deus, querido Pai, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigada, Senhor, pelas instruções, porque o Senhor prometeu nos ensinar o caminho, nos instruir. E o Senhor está nos dizendo nessa manhã, para nós sairmos da murmuração, para nós acreditarmos em Ti, confiarmos em Ti. Meu Deus, muito obrigada, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós olhamos para o gigante e não olhamos para Ti, Senhor. Perdoa-nos. O Senhor conhece o nosso coração, a intenção nossa, Senhor, que é Te seguir. Mas nós somos tão fracos, caímos. Ficamos com os joelhos ralados e sentamos para chorar. Senhor, nos fortaleça. A Tua força é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, o Espírito Santo, Senhor, o fruto, uma das partes do fruto do Espírito é a alegria. Nós precisamos urgentemente do Espírito Santo, Senhor, para que nós tenhamos a alegria, a força, o amor, a benignidade, a mansidão, a fé. Senhor, dá-nos o Divino Espírito, Senhor, nós estamos com fome, com sede. Este mundo não nos interessa mais, Pai. Nós queremos ser uma representação viva do Senhor aqui neste mundo. É muito fácil para nós falarmos que somos adventistas do 7º dia. Nós precisamos viver, Senhor. Ser o remanescente fiel, com as vestes brancas, com o colírio e com o ouro puro provado no fogo. O Senhor prometeu, o Senhor oferece para nós e nós aceitamos, Pai. Estamos aqui porque nós aceitamos a oferta, nós queremos. E em nome de Jesus, nós te agradecemos a vida, a saúde, a paz, a vida de cada uma pessoa, Senhor, cada família que é representada aqui nesta sala.
Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa a Cesiane, Senhor, que foi a tua serva, que o Senhor designou para iniciar esse ministério. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. O Senhor bem sabe, Pai, o que nós precisamos para seguir essa caminhada que às vezes se torna árdua até o céu. O Senhor sabe, meu Deus, que dentro de nós não deve haver um espírito abatido, dentro de nós não deve haver um espírito de murmuração. E nós precisamos, Senhor, que a partir dessa mensagem que nós escutamos, essa verdade se faça presente em nós. Não queremos, ó Pai, ser aqueles que ficam como o povo de Israel, reclamando no meio do deserto. Nós queremos ser um povo grato a Ti pelas bênçãos que o Senhor nos mostra, nos dá diretamente das Tuas mãos. A cada dia, a cada amanhecer. Ajuda-nos a termos o coração grato. Ajuda-nos a ter um espírito alegre, para que assim possamos testemunhar do Teu amor, da Tua benignidade na nossa vida. Seja, Pai misericordioso conosco mais esse dia, mais esse dia de preparação, e que o nosso sábado seja deleitoso em Tua presença. Ajuda-nos, conduz-nos para o Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, vem transforma nosso ser, dá-nos com a paz a luz do teu bem, é o que pedimos, amém. querido Deus, ainda na sua presença, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos despertou nesta manhã para ouvirmos essa mensagem, Pai. Pai querido, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem estado, Senhor, à frente e nos guiado, Senhor, e também trazido, Senhor, o pão quentinho do que nós precisamos ouvir, Senhor. Tu sabes, Senhor, que às vezes é difícil para estarmos aqui, mas o Senhor nos desperta e nós te louvamos por isso, porque tem esse ministério, porque tem este momento aqui que nós podemos estar nos consagrando a Ti, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos não só ouvindo, Senhor, mas praticando a Sua palavra, Senhor. Senhor, o Senhor nos diz que o Senhor nos dá o querer e o efetuar, Senhor. Coloque em nós, Senhor, o querer te buscar mais, o querer entregar a nossa vida a Ti, o querer, Senhor, viver de acordo com a Sua vontade, Senhor. E coloque em nós, Senhor, também o efetuar, Pai. Que não fiquemos só no querer, Senhor Deus, mas que consigamos colocar em prática, que o Espírito Santo, Senhor, venha habitar em nós. Te suplicamos, Senhor, nesta manhã, nesta madrugada, o batismo do Espírito Santo para todas as pessoas que estão aqui, Senhor, e as que também não puderam estar, para toda a sua igreja, Senhor, para todos os seus filhos, Senhor. Venha nos blindar com o Espírito Santo, venha nos encher com o seu Santo Espírito e dá-nos o fruto do Espírito, Senhor, que é alegria, mansidão, bondade, misericórdia, enfim, Senhor, todos os frutos do Espírito, para que possamos não viver para nós mesmos, Senhor, mas que possamos viver para mostrar o caráter de Deus aqui neste mundo e mostrar, Senhor, que o Senhor é Deus e que Jesus morreu por nós, Senhor, para que possamos ter vida eterna, que possamos mostrar através da nossa vida, através do nosso viver, Senhor, que Deus é bom e que a sua bondade e sua misericórdia dura para sempre, Senhor Deus. Oramos por todos que estão sofrendo, tristes, aflitos, enlutados, Senhor, que o seu Santo Espírito esteja consolando a todos.
Dá-nos um dia feliz, sem murmuração, Senhor, de alegria, de ânimo, de preparação para o seu santo sábado e de preparação para a sua volta, Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos e pedimos no doce e amado nome de Jesus. Amém. Toma, ó Deus, em tuas mãos, como está nosso coração, mesmo sem nenhum valor, faz-o puro, santo e bom, cheio do teu amor. Amém, amém. Louvado seja Deus, porque tivemos esses momentos prazerosos até agora, né? E vamos continuar tendo aqui no nosso momento das considerações. Sabemos como é importante esse momento onde a gente expõe aqui o nosso aprendizado ou algum testemunho, né? Louvado seja Deus porque tivemos essa mensagem tão edificadora, porque tivemos louvores que engrandeceram o nome de Deus e também acalentaram o nosso coração e nos prepararam para esse dia, o dia de preparação que temos aqui à nossa frente. Temos alguém que tem interesse de iniciar aqui o momento das considerações, que queira falar algo que lhe tomou a atenção? A gente pôde ver no bate-papo que tinha algumas pessoas que já estavam falando, né, um pouco sobre a Irani, já quer dar consideração, né, amiga? Pode falar. Obrigada. Eu gostaria, sim, de fazer uma consideração. É interessante que o fogo da fornalha queimou os soldados. E eles nem estavam lá dentro, né? Só a proximidade. O fogo, quando eles se aproximaram do fogo, se aproximaram da fornalha, eles foram queimados. E é lógico que dentro da fornalha estava muito mais quente. Então, a diferença não era a temperatura do fogo. As pessoas dizem assim, eu estou assim porque você não tem noção do que eu estou passando, porque é por isso, é por aquilo. A diferença não é a temperatura do fogo. A diferença é como você encara, a diferença é como você entrega nas mãos do Senhor. Porque aqueles soldados, eles foram ali para empurrar os servos do Senhor. Agora, os 3 jovens, eles confiaram em Deus. Eles entregaram nas mãos de Deus. Eles disseram para o rei, olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele livra. Se ele não quiser, nós morreremos. A vida deles estava nas mãos do Senhor. E então, eles estavam dentro da fornalha, passeando. Nós precisamos, pela fé, aprender a passear dentro da fornalha. Nós costumamos dar desculpas, como se a diferença fosse a temperatura. Não, mas é porque eu passei por isso, é porque fulano passou por isso, é porque meu pai, é porque quando eu era criança, é por isso, é porque... A gente coloca como se a temperatura fizesse a diferença. Deus tem poder para resolver. O seu caso é diferente, é porque você não passou pelo problema que eu passei, porque você não está vivendo. Então, é como se o nosso Deus tivesse poder para resolver um problema e não tivesse poder para resolver outro problema. Nós precisamos compreender que o fogo, ele queima, ele não é para nos queimar, o fogo é para nos purificar. O fogo é para queimar as amarras.
Mas se nós não tivermos fé, nós somos queimados também. Porque quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, isso é que faz a diferença. Essa força que vem de Deus é que faz a diferença. Não é o tamanho do seu problema, né? Porque é antigo esse ditado que as pessoas dizem, mas elas continuam mostrando o tamanho do problema. É por isso, é porque eu sou assim, é porque não sei o quê, é porque. E, na verdade, a resposta é só uma. Aprender a confiar em Deus. É possível passear dentro da fornalha, se nós, pelos olhos da fé, confiarmos no nosso Deus. Amém, tem razão. São os pormenores que nós vamos aprendendo aqui na sala de consagração, né? Às vezes nós observamos uma história como essa e ficamos impressionados com o agir de Deus, mas precisamos ter essa ótica, essa visão de como que deve estar a nossa percepção dentro do problema, dentro das situações. Não simplesmente se entregar e pronto, né? Mas aprender e entender que o fogo ele é refinador e não destruidor, né? Na vida do crente. Que maravilha! Temos mais alguém que tenha interesse de explanar o que aprendeu, que tenha sentido tocado em relação a essa mensagem? Tenho certeza que todos nos sentimos tocados. Oi, Martinha, seja bem-vinda. Bom dia, meninas, meninos. Eu penso que os 3 rapazes, eles não tomaram aquela decisão de servir a Deus, de confiar em Deus ali naquele momento, né? Quando eles falaram para o rei, se nosso Deus quiser nos salvar, que Ele salve. Se não, nós vamos continuar adorando. Então, eu penso que ainda estamos no tempo da graça, no tempo da preparação. Hoje é dia de aprendermos a confiar em Deus, é o nosso treinamento, né? Não poderemos deixar para decidir ficar do lado do Senhor, confiar nele no momento da fornalha. Tem que ser antes, do lado de fora dela. Nós já temos que tomar posição. Aconteça o que acontecer, eu vou estar com o Senhor, porque Ele estará comigo primeiro. Hoje é dia de entrega, é dia de confiança. Que Ele nos ajude a tomar essa decisão de estar com Ele, na certeza de que Ele sempre vai estar conosco. Amém. É verdade. Esse deve ser o espírito do cristão, né? Observar isso e ter a certeza de que em momentos de dificuldade, nós vamos viver as consequências da vida que nós já escolhemos, dos passos que nós já escolhemos seguir, e não simplesmente esperar o dia que a aprovação virá e aí a gente vai ver o que acontece, né? Na realidade, não. Realmente são as decisões diárias que fazem do cristão o que ele realmente é. Muito bom, Marcinho. Muito obrigada. Basti, pode ficar à vontade. Bom dia, irmãs. Eu tirei assim muitas lições maravilhosas dessa mensagem desta manhã. Quando a irmã leu o texto e falou, né, que aqueles jovens, eles foram amarrados, né, e eles foram jogados dentro da fornalha. E eles caíram dentro da fornalha, caíram em pé. E eles passeavam soltos. Eles passeavam soltos no meio da fornalha. E tinha alguém ali com eles. Olha que lindo.
se é necessário, Jesus caminha conosco, ele não nos abandona, mesmo que nós estejamos dentro da fornalha, mesmo que as chamas estejam ao nosso redor. Ele está ali caminhando conosco. Nem um fio de cabelo, nem o chapéu, né? Nem nada aconteceu a eles. Aquelas amarras se queimaram, mas eles caminhavam soltos. Deus está conosco. Mesmo que tenhamos que passar por provas, Ele continua conosco. E também achei muito interessante essa reflexão sobre Jesus no deserto. Quando o inimigo vem trazer dúvida sobre Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. E Jesus não caiu naquela tentação porque ele tinha certeza de que ele era o Filho de Deus. Porque quando ele foi batizado, ouviu-se aquela voz, né? Deus falando: este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria, em quem me compraz. Então, irmãs, muitas vezes também nós ouvimos vozes de desânimo em relação a nós, vozes dizendo: você é filha de Deus? Por que está acontecendo isso com você? Você não lê a Bíblia? Você não vai à igreja? Olha o que está acontecendo com você. O inimigo utiliza ainda as mesmas estratégias. E nós temos o assim diz o Senhor para nos apegar e darmos a resposta. Com o assim diz o Senhor. Não precisamos ter dúvidas. Nós somos as filhas, os filhos amados em que Deus tem alegria. Nós temos que recordar essas promessas, recordar a forma como Deus nos ama, nos criou, Ele nos criou, Ele nos sustenta. Que maravilha essa mensagem. Deus seja louvado, porque Ele falou conosco mais uma vez nesta manhã. E eu me recordei aqui, enquanto a irmã falava sobre o louvor, sobre a gratidão, sobre a alegria, porque é a alegria do Senhor que nos faz estar alegres, não é a nossa alegria, não é olhando para dentro de nós que nós vamos ter um coração agradecido, que nós vamos ter alegria, não, nós temos que olhar para o Senhor, porque a alegria do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força, para nós nos levantarmos e andarmos, para nós andarmos soltos no meio dessa crise, no meio de tudo que nós estamos passando. E aí eu me recordei, encerrando a minha consideração, me recordei de Silas, né? Paulo e Silas, quando eles estavam presos, porque cada um de nós vamos enfrentar uma fornalha, e a fornalha deles era aquela prisão. O que eles fizeram, irmãos? Eles louvaram e as cadeias se quebraram. Que possamos ter um cântico de louvor neste dia, colocarmos um hino na nossa casa, cantarmos, e Deus irá nos dar alegria, nos dar força. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, Basti. Que lindo, que maravilha. Realmente é isso. Às vezes a gente observa essas situações, né, esses testemunhos que a Bíblia nos traz, e coloca assim: eles conseguiram. Para mim não é tão fácil assim. Ou então é fácil dizer quem está de fora, né? A gente tem esse costume de se utilizar desses
dessas palavras, né? É fácil dizer quem está fora, quem não está sentindo o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, mas a nossa atitude é que ela vai ser o fator preponderante diante de tudo isso. E é muito interessante, como a Vasti falou, cada um de nós teremos uma fornalha. Ter a noção dessa realidade é algo muito importante para nós, né? Se a gente ficar romantizando a ideia de que estarei seguro, Jesus estará ao meu lado, eu não vou sofrer. Não é bem assim. Como nós vimos na mensagem, Deus permitiu que a dor acontecesse, que os seus filhos fossem presos, amarrados, ficassem com medo, mas tivessem confiança. E ele já estava... deixa eu ver aqui se alguém mais tem para falar. Não temos. Então, vou fazer a minha consideração aqui. A parte que mais me chamou a atenção foi quando Zoraide disse: Jesus já estava lá. Se Jesus não estivesse lá dentro, eles teriam sido consumidos, né? Seria o momento em que Jesus ia dizer assim: não, tudo bem, eles vão ser consumidos. A minha decisão é deixa eles descansarem. Mas essa não foi a decisão de Jesus. E ele já estava lá quando ele viu o posicionamento no coração daqueles jovens. E ele está dentro da sua fornalha, da minha fornalha, quando ele vê o posicionamento do meu e do seu coração. Existem situações hoje em dia que a gente realmente reclama e vê que por que essa pessoa fez isso comigo? Por que eu estou enfrentando esse problema? E aí, quando a gente vê a solução que já estava preparada, a gente vem, assim, agradecer a Deus, dizendo assim: oh, Deus, me desculpa porque eu duvidei. A gente tem essa forma de agir. Nós não confiamos antes, reclamamos e depois agradecemos nos desculpando. Ô, Senhor, me desculpa porque eu não confiei. Mas o Senhor já tinha planejado tudo, já estava com a solução nas mãos. Então, por que hoje não tomarmos uma decisão diferente? Aquela decisão de já confiarmos desde o início, termos um espírito confiante no Senhor, sabendo que assim como Ele fez com tantas pessoas que estão exemplificadas na Bíblia, Ele tem feito hoje com cada um dos seus filhos, e Ele também fará por nós, de acordo com a sua vontade, né? A vontade de Deus é soberana, nós entendemos isso, nós precisamos entendê-la, aceitá-la, mas também precisamos ter essa certeza. Ele está ao meu lado, Ele vai fazer o que é melhor. Eu posso não entender agora, mas eu também não vou reclamar agora. Eu vou confiar agora e vou ver o resultado depois, né? Isso deve fazer parte da nossa vida. Bom, tá aqui a Jeane. Pode falar, Jeane. Bom dia a todos e a todas. Muitas passagens interessantes, muitos comentários interessantes. A mensagem foi maravilhosa. E eu também anotei aqui a parte que ela diz assim: antes que o milagre seja visível a todos, a paz se apodera do coração do sofredor. Então, isso é algo que é inexplicável, e eu já passei por isso. É você sentir que você está andando sobre as águas. O que é andar sobre as águas? As águas, para mim, sempre foi assim, é um problema que está acontecendo na sua vida muito grande, que você clama, pede a Deus para resolver, para Ele abrir o mar, para você andar em terra firme, mas o mar não abre. Aí você entende que Deus diz assim: ande sobre as águas, olhe para mim, e você anda, o problema está lá, embaixo dos seus pés, mas você está superior ao problema e tem paz e tem alegria. É algo inexplicável. Só quem sente sabe, quem passa sabe.
E é uma experiência tão diferente que você sabe que se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. E nessa experiência que eu já passei, e muitos já passaram, ou já passei várias vezes, e passo, se você tira os olhos de Jesus, você afunda, afunda, e falta pouco não sai. Aí é que você sente Jesus dizendo assim para mim, para você: olhe para onde você fica sem mim, não tire mais os olhos de mim. Aí você diz: ó Senhor, me perdoa, eu não vou tirar os olhos porque eu não quero afundar. Aí você fica sempre se exercitando a olhar para ele. E achei muito interessante a palavra resignação, que nós temos que ser resignados. Essa palavra sempre me chamou a atenção. E eu procurei no dicionário, resignação significa conformar-se com a desgraça. Ana, ela era resignada. E outro ponto que eu achei interessante, assim, que eu gostaria de falar, que é muito importante na nossa vida, a decisão. Os amigos de Daniel, eles passaram por tudo isso, e José, porque eles, antes de tudo, como a Marta falou, tomaram a decisão. Não foi fácil, que só como exemplo, para mim, andar de avião. O primeiro avião para mim, e os outros também, mas o primeiro parecia que, sim, que estavam me matando, mas eu decidi ir para o Congresso. Eu senti que Deus disse para mim: vai. E uma força superior me fez, e mesmo eu temendo, eu fui. Então, nós precisamos, a cada dia, e tomar uma decisão assim superior, decidir andar nos caminhos de Deus, decidir aceitar Jesus como seu Salvador. A nossa decisão é o poder que opera em nós. E aí Deus também se apodera de nós disso. E outro ponto que eu queria falar, que eu vou intitular, colocar esse título: Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa experiência, como ela falou, que Jesus estava com eles, que Jesus está conosco, nós precisamos gravar na nossa memória, na nossa mente, todas as vezes que nós percebemos e sentimos Jesus conosco. Porque muitas vezes ele está do nosso lado, ou sempre ele está do nosso lado, mas há situações que a gente não consegue perceber, não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue sentir. E essa experiência eu tenho sentido em toda a minha vida. Muitas vezes eu até esqueço, mas assim, essas experiências ficam marcadas na nossa mente. Eu não tive assim aquele cuidado do meu pai ou da minha mãe, mas eu lembro, a primeira vez que eu lembro assim, como se fosse Deus falando comigo, eu indo para a escola bem novinha, bem pequenininha mesmo, pegando ônibus de manhã bem cedinho, e andando assim de cabeça baixa, e eu nunca esqueci, eu vi como uma voz na minha mente dizendo assim: levanta a cabeça. Então, Deus, o meu pai, cuidou de mim desde eu pequenininha, desde que eu me entendo por gente. Gene, então, ele cuidou de ti, tu não passou por problemas de forma alguma, passei por inúmeros problemas. E muitas vezes a gente tende até a duvidar, será que Deus estava comigo? E desde jovem também, quando eu decidi andar nos caminhos de Deus, a gente passa por problemas. E as pessoas, como foi dito assim, aqui, dizem: como é que tu passa por tudo isso se tu tomou a decisão? E às vezes a gente fica querendo duvidar, mas não. A gente tem que lembrar de todas as vezes, gravar na memória e recordar. Olhar para trás não é olhar para os problemas, para o que você passou ou deixou de passar, mas é recordar todas as vezes que Deus esteve com você. Como na mensagem que a Irene passou, diz: ele nos fez nos fez vitoriosos contra o leão, contra o urso, e vai continuar nos ajudando nas lutas. Então, se Deus esteve com você até aqui, ele vai continuar. E muitas vezes eu mesmo clamo: Senhor, me ajude a ouvir a tua voz, porque às vezes a gente não escuta.
Mas a fé, ela não é um sentimento. Às vezes a gente quer ouvir, quer sentir, quer ouvir. Não, ela é racional. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo, você tem que continuar. Então, são essas 3 considerações: a da paz na tempestade, né, sobre a resignação, sobre o poder da decisão, e é o que vai fazer com que a gente prossiga até o fim, sem desistir, nunca. E nunca esquecer que até aqui nos ajudou o Senhor e continuará a nos ajudar. Até aqui Jesus esteve comigo, está comigo e continuará até o fim, como ela mencionou. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Realmente são pontos que nós devemos observar. E aqui tem a Eliane também, querendo acrescentar aqui para nós em nosso estudo. Eliane, fique à vontade. Seja bem-vinda. Bom dia, irmãs. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, irmã? Sim, amiga, pode falar tranquilamente. Tá. Então, como diz a Jeane aí, né, são muitas passagens maravilhosas, né? Mas a parte que mais me tocou foi a da viúva, quando Elias pediu para ela fazer o pão para ele primeiro. Olha a situação daquela mulher, né? Ela já estava pensando na morte dela e do filho dela, né? Aí, então ela explicou que ali era porque Deus é em primeiro, né? Então, eu vejo assim que nós temos uma mensagem transformadora para trazer para o mundo, sabe? Mas muitas vezes a gente não consegue porque nós não abraçamos essa mensagem, sabe? Eu creio que é por causa da falta de compreensão, né? A compreensão que aquela viúva teve, ela colocou Deus em primeiro, né? E se nós tivermos essa compreensão, nós vamos receber muito mais vindo da parte de Deus. E às vezes, né, Deus, ele quer nos dar mais, ele quer se revelar mais para nós, e nós não entendemos, né? E a palavra da irmã hoje, da Zoraide, né, explanada, ajuda nós a entender isso, sabe? Que o Senhor realmente deseja dar muito mais para nós. Ele deseja, né, que bebamos das águas mais profundas do conhecimento. Se aquela mulher, a viúva, ela não tivesse aceitado, né, fazer o pão para Elias primeiro, será que teria acontecido aquele milagre lá, né? Ela continuaria viva, ela e o filho dela, Deus poderia ter agido na vida dela? E então eu creio que Deus, ele quer que a gente tenha um relacionamento com ele. E isso nem sempre vai ser fácil, né? Porque nós vivemos aqui nesse mundo, né? E situações sempre vão surgir. Nem sempre vai ser a falta de pão, né? Uma enfermidade, mas as dificuldades, elas virão, né? A fornalha, ela vai aparecer de várias maneiras, né? Mas o importante, né, é isso, que Deus, ele nos prometeu, né? O Senhor nos prometeu que estará conosco todos os dias. Eu creio que é isso que nós devemos entender e aceitar, colocar Deus em primeiro em tudo que nós formos fazer, nós vamos viver. É a minha consideração. Amém, Eliane. Deus abençoe. Que momentos oportunos, né? Quando nós utilizamos o momento das considerações para ampliarmos o conhecimento que tivemos na mensagem que nos foi trazida em mais um dia, né? Então, que bom que vocês se sentiram à vontade de falar hoje, cada um de nós aqui se sentiu à vontade de falar, de explanar aquilo que foi pertinente para a sua aprendizagem. E eu quero saber se tem mais alguém que quer trazer à tona aqui a sua ótica, a sua visão sobre isso. E enquanto alguém pode levantar aí a mãozinha, vamos ver alguns das mensagens, né, que nós vimos aqui no chat. Caso você não tenha o costume de observar, é sempre importante você dar uma olhadinha aqui no bate-papo, se isso não for tirar sua atenção, claro,
mas temos alguns pedidos de oração. Também temos um agradecimento aqui da irmã Irani sobre a febre, né, de 40 graus do seu filho, e que foi aberto o inário, né, começaram a louvar, e graças a Deus a febre cedeu, louvado seja Deus por isso. Também pedido pela irmã Marione, né, Martinha, e a Martinha também trouxe alguns versos aqui que eu já peguei para compartilhar aqui na minha rede social, que eu gostei muito, que foi nas horas mais escuras, sobre as mais proibitivas circunstâncias. O crente cristão pode suster sua alma sobre a fonte de toda luz e poder. Dia a dia, pela fé em Deus, sua esperança e ânimo podem ser renovados. E o justo viverá pela fé, como diz Abacuque 2:4. Né? Os problemas não nos pegam, não pegam o nosso Deus de surpresa. Ele já tem a solução para todos, antes mesmo de clamarmos. Louvado seja Deus. Somos agradecidos a Deus, esse Deus que tão prontamente cuida de nós, que tem manifestado seu poder, né? E a sua benignidade sobre seu povo. E se você ainda não percebeu que Deus está direcionando a sua vida e está junto com você no problema que você está enfrentando, hoje é o dia de você parar, observar e mais uma vez colocar os seus problemas, as suas situações nas mãos de Deus. Bom, temos aí alguns pedidos de oração. Eu não vou ter como citar todos, mas nós estamos vendo aqui alguns pedidos de oração pelo nosso bate-papo. E eu gostaria de ver aqui se tem mais alguém para falar. Já não tem, então a gente já vai dando continuidade à nossa última oração, para que a gente possa orar pelos pedidos que foram feitos no nosso bate-papo. Pedidos importantes em relação à saúde, pedidos sobre exatamente sobre saúde, para que o Senhor abençoe alguns familiares, né, dos nossos queridos que estão aqui conosco, o Senhor direcione. Então, vamos. Quem gostaria de orar nesse momento, para que a gente possa finalizar? Vamos ver aqui se alguém se prontifica, para que a gente possa orar por esses pedidos, que são os pedidos que passam por nosso coração, né? E aí depois a gente tem um louvorzinho sempre com a Ruth, com a glória de Deus. E caso alguém não se prontifique, eu vou convidar aqui para que possamos orar juntos. E eu estou vendo que Irmã Graça está aqui hoje, como muitos dos dias. E eu gostaria de saber se Irmã Graça poderia orar nessa nossa última oração aqui do nosso encontro dessa manhã, para que a gente possa ter a finalização aqui da nossa sala de consagração e também orando por nossos pedidos. Estão me ouvindo? Estamos. Está com uma interferênciazinha talvez do cabo. Testa mais uma vez, querida. E agora? Ótimo, perfeito. Então vamos orar. Amém. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam em nossa vida a cada dia. Pela palavra do Senhor, Pai, que se renova para nós também, trazendo, Senhor, um renovo em nossas vidas e a certeza, Pai,
de que o Senhor continua a falar aos nossos corações e a clamar, Senhor, para que nós possamos ser mais íntimos do Senhor, tendo a confiança plena no Senhor, ó Deus, exercendo a fé verdadeiramente nas tuas promessas. E na certeza, Pai, de que o Senhor tem falado conosco e insistentemente, Senhor, nos chama a uma verdadeira comunhão contigo. E nós queremos agora, nesse momento, suplicar ao Senhor, primeiramente, que venhas perdoar os nossos pecados, Senhor. As nossas muitas fraquezas, ó Deus, nos momentos de prova, nos momentos de aflição, quando mais deveríamos nos achegar a Ti, Senhor, na certeza e na confiança de que o Senhor está nos conduzindo. Muitas vezes, Senhor, nós ficamos desesperançados. Muitas vezes, ó Deus, nós expressamos dúvidas, expressamos medos, ou até mesmo, Senhor, desconfiança do Seu poder, quando nós deveríamos, Senhor, revelar o Teu caráter, Senhor, nós deveríamos revelar o Teu poder e dar glórias ao Teu nome. Então nós te suplicamos, ó Deus, que, por favor, Senhor, dê a nós, Senhor, o poder para no meio da provação, no meio da fornalha da aflição, nós podermos, ó Deus, abrir os nossos lábios para glorificar a Ti. Se há em nós, Senhor, ainda a falta de fé, a falta de confiança, o que seja o que for, meu Deus, que esteja nos impedindo de dar glória ao Teu nome no meio da aflição, que o Senhor acrescente em nós, ó Pai, o querer, o viver para a glória do Teu nome, a força que precisamos, ó Deus, nos momentos de dor, de sofrimento. Seja o que for, ó Pai, que falte em nós, porque dia a dia, Senhor, temos buscado a Ti, mesmo que somente professando esta fé. Então nós te pedimos, Senhor, que acrescente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança em Ti. Senhor, temos muitos pedidos aí no chat. O Senhor sabe as necessidades e as aflições de todos os que estão aqui nessa sala. Todos os pedidos que foram mencionados, nós queremos colocar no Teu trono de glória, Senhor, e pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor nos abençoa, o Senhor nos socorre, o Senhor visite cada um em suas necessidades, em suas aflições, mas acima de tudo que o Senhor nos dê fé, nos dê confiança, para que nesses momentos nós não venhamos negar o Teu santo nome e que nós possamos sair desta reunião, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, para que no nosso dia a dia, Senhor, nós possamos estar nas nossas lutas diárias, nós possamos estar dando glória ao Teu nome. Por isso nós entregamos cada um que está passando por aflição, cada um que está doente, cada um que está enfermo, no meio da dor. Também entregamos os Seus queridos que estão aí com problemas, Senhor, diversos. Os que estão aí, Senhor, sofrendo com as perdas, com o luto. Nós te entregamos, Senhor, todos em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que dê a eles paciência, fé e confiança em Ti. E que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um para curar, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade. Temos muitas aflições, temos muitas lutas, mas em todas, Senhor, queremos estar contigo, que é o vencedor de todas as batalhas. Mais uma vez nós pedimos o Teu Espírito Santo, Senhor, para nós nesse dia,
que possamos preparar, Senhor, para o teu santo sábado, na tua santa companhia, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai, ensina-me a viver, diz-me como devo dar, como receber poder para ser com Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser igual a Cristo. Diz qual seja meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder para ser com Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser com Cristo, como devo eu falar, como demonstrar amor, como orar e trabalhar para ser com Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Amém. Que lindo louvor, que linda oração. Que palavras maravilhosas tivemos nas nossas considerações e também que mensagem maravilhosa recebemos com o pão quentinho dessa manhã. Louvado seja Deus pela vida de cada um de nós aqui. E nós queremos, nesse momento, nos despedir, já pedindo para que Deus nos conduza nesse dia de preparação, nos dê as habilidades necessárias para que possamos receber o sábado do Senhor da melhor forma e que nosso dia seja feliz ao lado de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor bendiga a sua igreja, que está representada nessa sala, e que o Senhor possa nos trazer amanhã aqui novamente cedinho para encontrá-lo. Deus os abençoe. E nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Até amanhã, queridas. Queridos, né? Temos os rapazes também. Até amanhã.